Fala gurizada, seja muito bem-vindo ao Oficina Agro. Meu nome é Alves Aurélio, sou o criador aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre cilindros com molas. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os diversos tipos de cilindros hidráulicos e um desses tipos são os cilindros com molas. Então eu recomendo você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Porém, hoje eu quero me aprofundar mais nos cilindros com molas, então eu quero entrar em alguns detalhes que eu não falei no vídeo anterior. E para começo de conversa, eu quero explicar para você então rapidamente como funcionam esses cilindros com molas, e aí nós vamos para a animação para você entender melhor. Então aqui, conforme você consegue observar, nós temos um cilindro de simples ação. Se você não entende isso que eu estou falando, de novo, assista o vídeo que está no card aqui, recomendado, que você vai entender bem, tá? Então, neste cilindro aqui de simples ação, eu vou colocar uma mola aqui no interior do cilindro, no lado da haste do cilindro, conforme você está observando aqui no desenho. Então, quando nós termos pressão na câmara do lado do êmbolo aqui, o óleo vai estar empurrando a haste do cilindro. Então, quando o cilindro abrir, ele vai comprimir a mola. Então, a mola ela vai ter uma força que vai estar forçando o cilindro a fechar. Vai estar forçando a haste a ser recolhida. Então, só para você entender bem e daqui a pouco fazer aí na sua casa, pegue uma mola, pode ser uma mola de uma caneta, por exemplo, e assim que você comprimir ela, e quando você soltar ela, ela vai tentar se expandir, ela vai tentar voltar para a posição inicial que ela estava. Então, isso acontece no interior do cilindro. Então, aqui no desenho a gente consegue ver que a mola ela vai estar forçando então a haste a ser recolhida, o cilindro a fechar. Então, se nós cortarmos aqui a pressão, o óleo aqui que nós temos no interior do cilindro, a própria mola força a haste a ser recolhida. Aqui nós temos outro exemplo onde a mola é colocada na outra câmara do cilindro, no outro lado, no interior do cilindro. Então, neste exemplo aqui, quando a haste for recolhida pelo óleo, pela pressão, na verdade, a mola tem essa força dela, agora essa mola foi comprimida, ela tem essa força que vai forçar a haste a abrir, a voltar para a posição que ela estava anteriormente. Então, o primeiro ponto que eu quero que você preste atenção aqui é que a mola ela foi utilizada para dois movimentos diferentes no cilindro. Então, em um dos exemplos aqui, a mola estava forçando o cilindro a fechar, e no outro exemplo aqui, a mola estava forçando o cilindro para abrir. Então, a mola ela pode ser utilizada para essas duas formas. Então, auxiliar ou forçar o cilindro a sempre abrir ou forçar o cilindro sempre a fechar. Outro ponto, segundo ponto que eu quero que você preste atenção, que eu vou comentar agora, é que, como você viu, nós colocamos a mola de um lado do cilindro e depois do outro lado do cilindro. Da mesma forma, nós podemos colocar a mola internamente, conforme você viu, ou externamente. Vamos para o desenho aqui. Então aqui nós temos duas molas colocadas no interior do cilindro, no interior das duas câmaras, conforme nós já conversamos e você viu. Porém, as molas elas também podem ser colocadas na parte de fora. Então aqui tem um exemplo, tá? E aqui tem outro exemplo. Então vamos entender como funcionaria esses dois exemplos aqui dos cilindros com molas. Então neste exemplo aqui, quando o cilindro ele abrir, então agora, ao invés de estar comprimindo a mola como foi anteriormente, o cilindro ele está puxando essa mola. E aí de novo você pode fazer aí na sua casa, pega uma mola, estica ela e solta ela. Quando você soltar a mola, ela vai tentar voltar para a posição inicial. Então aqui, veja bem que a mola ela está forçando agora a haste a ser recolhida, ela está forçando o cilindro a fechar. Então, se nós tirarmos a pressão aqui do óleo no interior do cilindro hidráulico, a haste vai voltar para a posição que estava antes, porque a mola está forçando. No outro exemplo aqui, então, esta mola ela está comprimida, isso é importante que você entenda. Então imagine que o cilindro está nessa posição, então aqui a mola ela foi comprimida e então foi colocada ali na posição da haste do cilindro. Então, conforme a gente conversou, quando a gente comprime a mola, ela tenta voltar para a posição inicial. Então aqui ela vai estar forçando a haste, vai estar forçando o cilindro para abrir. Então veja só que aqui ela tem essa força, e se nós cortarmos a pressão do óleo que tem no interior aí do cilindro,
o cilindro vai abrir porque a mola está forçando esta haste para abrir. Então, o que você aprendeu até aqui? Que as molas elas são utilizadas nos cilindros para forçar o cilindro ali a abrir ou a fechar. Elas podem estar dentro do cilindro, no interior das câmaras do cilindro hidráulico ou na parte externa do cilindro. E o que eu quero que você pense assim agora para entender um pouco desse funcionamento é que imagine que no sistema aqui vai arrebentar uma mangueira hidráulica. Então, a partir do momento em que essa mangueira arrebentou, a mola vai fazer a atuação. E aí, dependendo de como a mola está posicionada, o cilindro sempre vai ficar ou aberto ou fechado. E aí, de acordo com o uso desse cilindro, de acordo com o que ele está fazendo numa máquina ou em algum equipamento, imagine lá que em uma máquina agrícola nós temos uma comporta, por exemplo, que vai deixar com que o produto caia no chão, na lavoura. Se arrebentar estourar uma mangueira, essa comporta ela pode ficar sempre aberta porque tem um cilindro forçando e sempre o produto vai cair. Eu não vou precisar parar a minha máquina para consertar imediatamente. Então esse é o principal ponto de funcionamento das molas. Por fim, eu quero que você pense também essa questão da mola estar dentro do cilindro ou fora do cilindro, pela questão de manutenção. Então as molas que ficam no interior do cilindro, elas têm uma vida útil maior, porque não tem tantos agentes externos, não tem poeira, não tem sujeira, não tem produtos químicos agindo na mola e no interior do cilindro ela está sempre lubrificada com o óleo hidráulico. E para finalizar mesmo, então, um outro ponto é que nem sempre vai ser somente uma mola utilizada no cilindro. Então pode ser que a gente tenha mais de uma mola, duas molas, três, até mesmo quatro molas usadas em sequência no cilindro hidráulico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço.